Vasco da Gama 0, Palmeiras 1. Mais uma derrota do Vasco. Nos últimos 6 jogos, nenhuma partida, 4 derrotas e 2 empates. A atual diretoria vem fazendo um trabalho vergonhoso, se tratando de futebol. Uma eliminação, mais uma eliminação nas semifinais do Campeonato Carioca. Uma partida tenebrosa contra o Operário de Ponta Grossa no meio da semana. E um jogo de volta que preocupa pela terceira fase da Copa do Brasil. E o Vasco hoje, parcialmente, é o 13º colocado do Campeonato Brasileiro. Se Mirassol, Juventude e Atlético Mineiro vencerem os seus jogos, o Vasco termina a 7ª rodada uma posição à frente do Z4, da zona do rebaixamento. Hoje, neste momento, o futebol que o presidente Pedrinho, acompanhado da sua gestão, faz ou fazem é horroroso. É horrível. É horrível. O Vasco hoje perde para o Palmeiras. Sim, muito da derrota cai na conta do Hugo Moura. Cai na conta do volante. Infelizmente, porque nos últimos jogos o Hugo Moura vem sendo um dos principais jogadores do Vasco da Gama. Vem desempenhando muito bem, vem sendo um dos grandes nomes desse meio-campo, uma peça de sustentação defensiva para o Vasco da Gama. Mas quis o destino que fosse ele o responsável por entregar a derrota para o Palmeiras. Mas eu não vou fazer aqui o papel de apontar o dedo para o Hugo Moura e culpá-lo apenas por essa derrota. Parte da culpa vai sim sobre ele, porque o Vasco vinha fazendo um bom jogo. O Vasco hoje desempenhou contra o Palmeiras, curioso, como esse elenco mostrou que dá para jogar de uma forma competitiva contra os principais clubes. Alô, Fábio Carille. Alô, Pedrinho, por que demorou tanto para demitir, inclusive, o treinador? Era nítido que esse elenco podia entregar mais e hoje mostrou isso. Vasco enfrentou um dos principais clubes do futebol brasileiro e jogou, cara. Sem medo, teve chance, perdeu um caminhão de oportunidades que poderia ter feito um gol no Palmeiras hoje dentro do estádio Mané Garrincha. Mas volta ao meu discurso. O culpado por essa derrota não é só o Hugo Moura não, tá? Alô, presidente Pedrinho, meus parabéns a você. Meus parabéns. Porque o Vasco hoje jogou bem. E é uma pergunta que eu, Lucas, faço pra você, vascaíno. Será que com o mesmo desempenho que o Vasco teve hoje contra o Palmeiras, imagina, faz um trabalho comigo aqui. Se o Vasco jogasse da mesma forma que jogou contra o Palmeiras hoje, e a gente tirasse a partida de Brasília e a levasse para São Januário, pro Rio de Janeiro, você acha que o Vasco não teria uma chance muito maior de conquistar a vitória? É claro que sim. É claro que sim. Se o Vasco jogasse da mesma forma que jogou hoje contra o Palmeiras dentro de São Januário, o Vasco venceria o jogo. Porque a postura do Vasco sendo a que foi hoje contra o Palmeiras, o torcedor ia cair pra dentro. O torcedor ia gritar, ia empurrar o Vasco. Até que a partida acabasse, o Vasco um gol ia fazer. Com certeza. Porque a postura que o Vasco teve hoje é uma postura que a torcida gosta. Então se jogasse em São Januário, meu amigo, pode ter certeza que o Vasco venceria esse jogo. Então sim, a culpa é do Hugo Moura, mas a culpa também é da atual diretoria por vender o mando de campo. A diretoria do Vasco da Gama optou por receber dinheiro ao invés de competir em alto nível com o Palmeiras dentro da sua casa. O recado que a atual diretoria deu para esse elenco é o seguinte: já que eu, como diretoria, acho que vocês não têm capacidade de vencer o Palmeiras dentro de São Januário, eu acho melhor a gente vender o mando de campo. Porque se for para perder em São Januário, é melhor perder pelo menos em Brasília e a gente colocar 2 milhas no bolso. Esse foi o recado. Então, ponto 1. Sim, o erro é do Hugo Moura, mas a venda de mando de campo é um apequenamento gigantesco com a história do Vasco da Gama que não pode acontecer. O Vasco não vende mando, cara. O Vasco é um clube que os adversários, quando jogam contra o Vasco, vendem o mando por saber o tamanho da torcida do Vasco. E vocês estão apequenando o Vasco da Gama. E apequenaram mais uma vez com essa história de vender mando. Eu tenho que ouvir de torcedor rival. Vocês só querem estragar a vida do Flamengo. E vocês, quando jogam contra o Flamengo, não querem jogar no Maracanã, querem jogar em São Januário. E aí, quando podem jogar em São Januário, querem levar o jogo para outro lugar para ganhar dinheiro. Eu tenho que ouvir isso. E eu não tenho nada a ver com a palhaçada que vocês estão fazendo. E o ponto 2. Felipe fez um bom trabalho. Felipe comandou o Vasco bem legal hoje contra o Palmeiras. Foi uma boa partida. Mas, ó, beijo, tchau, tchau. Aperta a mão e volta pro cargo de coordenador técnico. Felipe não pode ser o técnico do Vasco, tá?
Recado pra você, vascaíno. Cuidado com o teu discurso durante os próximos dias. De que o Vasco jogou bem. Que é o discurso que a diretoria precisa pra efetivar o técnico Felipe. Tá bom? Só um aviso pra você. Cuidado com o teu discurso. Não vá falando que o Vasco jogou bem. O Felipe pode ser efetivado. Senão vão efetivar ele. Eu, Lucas, eu critico hoje. É um recado. Eu não quero o Felipe na beirada de campo. Para mim, o técnico do Vasco tem que ser o Fernando Diniz. Porque o Vasco hoje precisa de um técnico na beirada de campo com histórico, melhor dizer assim, com bagagem para segurar a pressão que tá. E o Felipe não tem, como técnico, como jogador ele tem, mas como técnico não tem essa pressão, essa bagagem. Tá bom? Então, recado. Vasco jogou bem hoje contra o Palmeiras, mas ponto. Não invente de colocar o Felipe na beirada de campo. Contra o Puerto Capejo, contra o Vitória, vai deixando isso. Isso é uma preocupação pra mim. Então, perde o Vasco, quarta derrota em 6 jogos, 6 jogos sem vencer, aproximando dos Z4 e uma grande preocupação. Aonde o Vasco vai parar? Deixe a sua opinião aí nos comentários. Esse foi o pós-jogo de Vasco da Gama e Palmeiras no canal Bastidores do Gigante Vasco. Rapaziada, se inscreva, tá? Conto muito com você. Vamos chegar a esses 1000 inscritos o quanto antes. Eu preciso muito da sua ajuda. Então, vem aqui embaixo, já se inscreva, compartilhe o canal pro teu amigo e vamos fazer de um canal Bastidores do Gigante Vasco cada vez maior. Fui!